Gravação iniciada. Pronto. Vamos lá. Então, vamos falar sobre a classificação das maloclusões, de fundamental importância, né, como eu já havia falado anteriormente, e quero que vocês saibam que, recebendo um paciente, você vai analisar a oclusão dele, você vai saber se aquele paciente possui uma boa oclusão ou não, se faz necessário o paciente realizar um tratamento ortodôntico, se faz necessário encaminhar para um especialista, né? Então, ao chegar na clínica, né, depois da nossa aula, vocês já vão ter um olhar diferente, como eu havia dito, diante do posicionamento, né, existente tanto da relação molar, quanto da relação canino e também de outros posicionamentos, né? Porque hoje nós vamos fazer uma abordagem da classificação das maloclusões segundo Engel, né? Nós vamos ver a classificação de Lischer e também a classificação, eu não sei se eu botei para vocês, porque é mais complexa, a classificação de Simon, né? São 3 classificações que nós utilizamos. A de Engel e a de Lischer, para vocês, são as mais importantes. Então, aqui a gente vê várias faces, né, de pacientes, e a gente vê que esses pacientes, cada um apresenta o quê? A sua maloclusão. Né? A gente vê aqui, ó, Ronaldinho Gaúcho, né? A gente vê essa paciente aqui, esse paciente, deixa eu botar aqui, deixa eu apontar aqui, o apontador do laser vermelho. Esse paciente aqui, vocês estão conseguindo visualizar o apontador do laser? Paciente aqui, a gente vê que ele tem, né, apinhamento dentário. Paciente aqui, ó, com diastema, né? Então, a gente vê, ó, má posicionamento, né, dos elementos dentários. Então, vocês não estão conseguindo ver aqui no apontador vermelho do laser? Professora, eu não tô conseguindo, não. Eu vou tentar reentrar, viu? Não tá aparecendo o slide pra mim, não. Pronto, tá certo. Deixa eu colocar aqui. Cursor, o apontador de laser. Nós estamos no início dos slides, tá, pessoal? Né? Estamos no início dos slides. Então, vamos lá. Quando a gente vai introduzir aqui sobre a classificação das maloclusões, a maloclusão, né, ela consiste na variação contínua da oclusão ideal, a variação contínua da oclusão ideal, caracterizada pelo desequilíbrio entre a intercuspidação dentária e todo o sistema estomatognático, quer dizer, todo o sistema que envolve o lábio, a língua, né, a bochecha, tudo isso faz parte do nosso sistema estomatognático, certo? Estão conseguindo visualizar o laser agora? Então, aqui, ó. Então, vamos lá. Então, essa maloclusão, ela pode causar impactos psicológicos, né? Prejuízos funcionais,
bem como afetar a qualidade de vida do paciente. Pessoal, aqui no chat, vamos organizar para não ficar interrompendo a aula. Vocês estão visualizando, ao invés de escrever no chat, tenta falar pelo áudio. Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim, professora. Pronto. Então, vamos lá. Se vocês não estão visualizando, é o apontador a laser, é isso? Isso. Certo. Vocês não conseguem ver essa pontinha vermelha circulando, não? Aqui é um pontinho vermelho, pequeno, que se movimenta. Eu não estou vendo, não. Não? Para mim aparece apontador, deixa eu ver, a caneta. Eu vou riscar aqui para ver se a caneta vai riscar. Se não aparecer, sem problemas. Veja aí, eu risquei, tá aparecendo? Viram alguma coisa? O risco aparece. O risco aparece, só o apontador é que vocês não conseguem, né? Então, tranquilo. Então, vamos lá. Os problemas de maloclusão, eles podem causar impactos psicológicos, né? Prejuízos funcionais, bem como afetar a qualidade de vida. Né? A gente vê que esses impactos psicológicos, realmente, eles acontecem, né? Eu já tive paciente que ele andava com a cabeça baixa. Por quê? Porque ele apresentava uma maloclusão, né? Havia os incisivos dele superiores, eles eram muito vestibularizados, eram muito protruídos, né? Ele era popularmente, o termo que as pessoas empregam, ele era um dentuço, né? Ele tinha, na verdade, a projeção, né? Tinha um crescimento maior da maxila em comparação com a mandíbula. Então, além de ter toda essa protrusão maxilar, ele ainda tinha apinhamento dos incisivos superiores. Então, realmente, era o impacto, ele era introvertido e tudo mais. Então, a partir do momento que ele começou a realizar o tratamento ortodôntico, ele mudou o quê? A sua postura. A etiologia da classificação das maloclusões, ela é complexa e envolve fatores genéticos, ambientais e locais. Não é? Quando a gente fala em locais, a gente fala sobre os hábitos deletérios. Não é? O que são hábitos deletérios? São hábitos que são nocivos ao paciente. Não é? São hábitos insalubres, são hábitos que não são saudáveis ao paciente. Né? Como também anomalia de número, né? Números de elementos dentários, a forma dos elementos dentários e o desenvolvimento daquela oclusão. Né? Então, a gente vê que é multifatorial, né? São vários fatores presentes. E aí, na classificação das maloclusões, Engel, que Eduard Hartley Engel, em 1899, ele fez a publicação de um artigo científico. Na época, né, que ele fez a publicação desse artigo, ele dizia que o primeiro molar superior permanente, ele ocupava uma posição estável no esqueleto crânio-facial e que as desarmonias, elas ocorriam de alterações anteroposteriores da arcada inferior em relação a ele. Ou seja, a princípio, ele achava que o primeiro molar superior permanente, ele tinha uma posição estável no esqueleto crânio-facial. Pessoal, 2 minutinhos aqui, só para eu abrir aqui a porta. Estou dando aula. Então, ó, o primeiro molar,
superior permanente, né, depois que começou a acontecer os estudos, né, após essa publicação desse artigo científico, houve uma mudança em termos de conceitos no que ele havia dito, né? Ele dizia que o primeiro molar permanente, ele obedecia uma posição estável, né? E, posteriormente, ele viu que o primeiro molar superior permanente, ele não é estável no esqueleto crâniofacial. E isso ele percebeu através de estudos cefalométricos que foram realizados posteriormente. Ok? Então, aqui, ó, nós temos as masoclusões de Engel. Então, aqui nós temos as 3 maloclusões, né? No caso, a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Né? Então, aqui na classe 1, vocês vão observar, eu vou passar aqui o cursor e o lápis, tá? Então, aqui, ó, classe 1 é esse aqui, né? O amarelinho. E aí a gente vai observar a relação molar existente na classe 1, certo? Na classe 2, vocês observam que eu coloquei umas setas escuras, né, que mostra o posicionamento da cúspide do primeiro molar superior com relação ao inferior. E aqui na classe 3, nós também temos esse posicionamento também das setas. Né? Na classe 3, a gente vê o quê? Uma mesialização desse primeiro molar inferior com relação ao superior. Na classe 2, a gente percebe o quê? Que o primeiro molar superior, ele encontra-se, né, mais mesializado. Né? E na classe 1, é o que a gente deseja, né, que é o bom posicionamento existente nessa relação molar. Ok? Então, vamos ver aqui a classe 1 de Engel. A relação molar. Eu acredito que vocês já estudaram isso. Eu acho que na disciplina de prótese, né? Alguém sinaliza aí para mim que sim, né? Que tem lembrança de que isso foi falado, né? Porque vocês vão ver a questão da oclusão, né? Então, a gente vê na classe 1 de Engel essa relação molar, onde a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, que é essa aqui, deixa eu marcar aqui no cursor, no marcador. Então, vocês estão vendo aí de amarelo? E aí, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar? 2 linhas amarelas. Pronto. Então, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ela deve ocluir, né, no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Certo? Então, essa é que é o posicionamento adequado. Pronto, eu agora coloquei em vermelho. Eu acho que vai ficar mais visível para vocês. Então, essa é a relação do molar que um indivíduo apresenta, um paciente apresenta numa classe 1 de Engel. Ok? Vamos adiante. E aí, a gente, na classe 1 de Engel, a gente vê tanto essa relação molar, quanto a gente vê outros pontos que são importantes, né? Outras características importantes para aquele indivíduo que apresenta uma classe 1, que é o perfil facial reto. O paciente que ele é classificado classe 1 de Engel, ele tem como característica a face dele, o perfil dele é um perfil reto. Depois, esse paciente, ele tem esse perfil reto, então ele tem o quê? Um equilíbrio da musculatura peribucal, quer dizer, toda essa musculatura que envolve, né, a musculatura peribucal, a musculatura mastigadora, né, e a musculatura da língua. Né? Então, isso é característica de uma classe 1 de Engel.
Então, a gente viu aquela relação molar, o perfil facial reto e o equilíbrio da musculatura peribucal, mastigadora e da língua. Então, aqui, ó, nós temos um paciente, né, onde ele apresenta, né, um equilíbrio aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. Ele apresenta um equilíbrio dessa musculatura, ó. Tá? Então, visualizando o vermelhinho, a linha vermelha, o círculo que eu fiz em torno dos lábios. Então, tem um equilíbrio dessa musculatura. E ele possui um perfil facial reto, tá? Então, aqui... Ô, professora, não Oi? tá aparecendo, não, a linha vermelha, não. Tá não, e eu Tá, desenhei. E agora? Não. Interessante. E ele tem um perfil reto, ou seja, aqui, ó, a estrutura da maxila e da mandíbula, ela tem o quê? Equilibrada, né? Perfil facial reto. Né? Então, se ele tem equilíbrio dessa musculatura, ele vai ter o quê? Da musculatura peribucal, quer dizer, peri, aquilo que está em torno da boca. Então, ele tem o quê? Um selamento labial, né? Porque essas estruturas, elas estão em equilíbrio, ok? Deixa eu passar aqui. Então, ainda dentro da classificação das maloclusões de Engel, nós temos os apinhamentos, né? Apinhamentos é quando existe o quê? Falta de espaço para que os elementos dentários, eles fiquem o quê? Bem posicionados nas suas bases ósseas. Então, os dentes ficam assim, ó, um na frente, outro atrás, né? Por quê? Porque não tem espaço, né? Então, eles ficam apinhados. Então, apinhamento também é uma característica da classe 1 de Engel, né? Tanto o paciente pode ter apinhamento, quer dizer, ele pode ter falta de espaço, como também ele pode ter o quê? Diastemas, né? Ele pode ter aqueles elementos dentários todos separados, né? Então, pode ter apinhamento e também pode ter diastemas. Ou ainda, pode ter más posições dentárias individuais, né? Ou seja, tem um dente que está mais vestibularizado, tem um dente que está girado, né? Tem uma giroversão, que a gente chama, né? Tem um dente que está em supraoclusão, quer dizer, um dente que está bem acima da linha, né, de oclusão. Ok, Bruno. Beleza. Então, são as má posições dentárias individuais, ok? Então, aqui, ó, nós temos as imagens onde a gente vê o quê? A presença de um apinhamento, né? Tanto na parte superior quanto na parte inferior, certo? Então, o paciente é uma classe 1 porque ele tem uma boa relação de molar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E possui apinhamentos, tanto na arcada superior quanto na arcada inferior. Então, isso caracteriza como ele é um paciente que possui o quê? Classe 1 de Engel. Então, ó, esse paciente, isso aqui é um paciente meu do consultório, possui uma relação molar em classe 1, porém, ele apresenta o quê? Muito diastema, né? Muitos diastemas se fazem presentes. Mas ele é o quê? É uma classe 1 de Engel. Okay? A gente vê, ó, a linha médiazinha aqui coincidente, mas tem diastema nos dentes anteriores, né? Superiores. Tem diastemas aqui nessa face distal, né? Do lateral superior esquerdo e do canino. Né? Então, ele possui, né,
muitos diastemas na arcada. Então, aí ele já tem uma outra situação, né? Que a gente estuda mais avançado na ortodontia, que fala sobre a discrepância de Bolton, né? Então, é um paciente característico que apresenta discrepância de Bolton. Então, aqui, ó, ele é uma classe 1? Mas ele é cheio de diastemas. Então, numa vista oclusal, a gente vê que ele possui o quê? Muitos espaços. Ele tem excesso de espaço na arcada dentária. Então, aqui numa vista oclusal superior e numa vista oclusal inferior. Aqui, ó, um paciente de perfil, né? O paciente apresenta um perfil reto, né? Um perfil equilibrado, que esse paciente tem. Tem um bom selamento dos lábios, né? Quando a gente observa a teleradiografia, né, em norma lateral, que é essa radiografia que vocês estão vendo, a gente observa o bom relacionamento, né, tanto dos tecidos moles, né, quanto dos tecidos duros. Né? Então, outra característica bem marcante da classificação, né, do paciente em classe 1. Então, paciente com classe 1 de Engel, além de ele apresentar todas essas características que nós falamos anteriormente, ele tem ainda uma mordida aberta, ele pode ter uma mordida aberta, né? Ele pode ter uma mordida profunda, ou também chamada de sobremordida, né? Posteriormente, nós vamos ter aula sobre mordidas abertas, mordidas profundas, mordidas cruzadas, certo? Então, é característico também de uma classe 1. Mordida aberta, mordida profunda ou mordida cruzada. Né? Nós falamos anteriormente que era característica de uma classe 1 o paciente ter o perfil reto, né? Porém, dentro da classe 1 de Engel, esse paciente também, ou um outro paciente, né, melhor assim dizendo, ele pode ser uma classe 1, mas o perfil dele ser um perfil convexo, certo? Um perfil convexo. E aí, quando o paciente tem um perfil convexo, ele tem o que a gente chama de característica de biprotrusão, né? Ou seja, tanto os dentes superiores quanto os dentes inferiores estão bastante o quê? Isso aqui, vamos imaginar que é a face vestibular do dente, certo? E aí, vocês estão vendo de forma lateral. Então, aqui, vocês estão vendo de lado o dente, tá? Então, ó, o paciente biprotruso, ele possui os dentes bem inclinados. Né? E, consequentemente, se ele possuir esses dentes bem inclinados, ele vai ter um perfil convexo. Certo? Então, é uma outra característica da dentição, da relação, né, de classe 1 de Engel. Então, aqui, ó, as várias situações que nós temos. A primeira imagem, a imagem de cima, né, ele possui o quê? Uma relação molar em classe 1, né? Porém, esse paciente, ele tem o quê? Uma sobremordida, ou que a gente chama uma mordida profunda, nesse segmento anterior, né? A gente não consegue nem visualizar os dentes inferiores, né? Já que a sobremordida dele é uma sobremordida profunda considerável, né? Na figura que aparece aí para vocês do lado inferior esquerdo, nós temos uma relação molar em classe 1, porém o paciente tem uma mordida aberta no segmento anterior. Ele não tem contato do dente superior com o dente inferior, está aberto, certo? E a imagem que vocês veem do lado inferior direito, o que é que apresenta? O paciente é uma classe 1? Porém,
esse paciente, ele possui uma mordida cruzada posterior, né, que pega todo esse segmento posterior da arcada dentária dele. Então, é classe 1? Mas pode ter uma sobremordida, pode ter uma mordida aberta e pode apresentar uma mordida cruzada. Ok? Tranquilo, pessoal, até aí. Tranquilo, professor. Beleza, então vamos adiante. Então, aqui, ó, nós temos a imagem, uma foto que a gente chama de norma frontal, né? Uma norma frontal do lado esquerdo, e do lado direito nós temos uma norma lateral, que é o perfil do paciente. Então, em uma norma frontal, a gente vê que esse paciente possui o quê? Selamento labial. Ou seja, ela tem um equilíbrio peribucal. Quando a gente vai analisar o perfil do paciente, a gente nota que o perfil dessa paciente não é um perfil reto, é um perfil convexo, né? Convexo. A gente vê que essa partezinha, né, do lábio superior e do lado inferior, ele possui o quê? Uma saliência maior. Então, é classe 1? Mas nesse caso, o paciente tem um perfil convexo. Ok? Então, vamos recapitular. Quais são as características que nós vimos da classe 1 de Engel? Primeiro, eu quero que vocês falem. Vamos lá, uma característica. Quem lembra? Ninguém está lembrando. Vamos dizer comigo, para ir assimilando. A relação molar, né? Aquele processo, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior oclui no sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior. A relação molar é dessa forma. Depois, aquele paciente pode ter o quê? Apinhamentos, não é? Qual é o contrário do apinhamento? Diastemas. Então, tanto o paciente pode ter apinhamento, quanto pode ter diastemas. Ele pode ter uma mordida profunda. O contrário da mordida profunda? Mordida aberta. É a mordida aberta. Ele pode ter também outro tipo de mordida. Qual seria? Cruzada. Mordida cruzada. Né? Ele pode ter duas possibilidades de perfil. Quais são esses perfis? Convexo. Reto e convexo. Reto e convexo. Né? E também a gente diz que pode ter maposições dentárias individuais. Né? Um dente que está mais vestibularizado, um dente que está mais palatinizado ou lingualizado, um dente que está girovertido, né? Um dente que está em infraoclusão ou está em supraoclusão, está em vestíbulo, versão. Né? Então, são características próprias desses indivíduos, ok? Então, quando vocês forem agora para a clínica, vocês já vão com esse olhar de classificar a maloclusão do paciente. Então, vamos falar da classe 2 de Engel. E na classe 2 de Engel, o que é que acontece? A gente também vai olhar a relação molar. Sempre a gente vai ver a relação molar. Então, o primeiro molar permanente inferior, no caso da classe 2, ele se encontra o quê? Distalmente, ele está mais paradistal em comparação ao primeiro molar superior. É o que a gente chama de distoclusão. Então, observem aqui a imagem
do paciente, a relação existente entre os molares. Então, a gente nota que o primeiro molar permanente superior, ele está o quê? Bem à frente, né? Com relação ao primeiro molar inferior. Então, o primeiro molar inferior, ele encontra-se distalizado, ele está mais para trás, não é? Enquanto que o primeiro molar superior, ele encontra-se mais mesializado. Porém, quando a gente vai classificar, a gente diz que o primeiro molar permanente inferior, ele encontra-se distalmente em relação ao primeiro molar superior, certo? Então, o que é que caracteriza? A característica que a gente vai levar em consideração é a cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior. A gente sempre tem que olhar aqui para a cúspide mesiovestibular, certo? Essa cúspide mesiovestibular, a gente tem sempre que estar prestando atenção nela. Ela vai nos auxiliar no diagnóstico, certo? Então, diz que ela está o quê? Que o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior encontra-se distalizado com relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior. Okay? A gente nota que não existe, que é diferente, né? Que não existe aquele engrenamentozinho no sulco mesiovestibular do dente inferior. A cúspide está distante desse sulco. Então, isso é uma característica de classe 2 de Engel. Então, vamos adiante. Só que na classe 2, a gente tem a divisão primeira e a divisão segunda, não é? Na classe 1 de Engel é só a classe 1 mesmo, não é? Porém, na classe 2, a gente tem essa divisão primeira e essa divisão segunda. E aí, o que é que significa cada uma delas? Então, na classe 2, divisão primeira, a relação molar de classe 2 existe, que vocês já sabem. Se vocês olharem essa imagem de cima, a imagem superior, a gente vê que o primeiro molar inferior está posicionado, né? E que o primeiro molar inferior, ele encontra-se o quê? Distalizado com relação ao superior. Né? Então, isso é uma característica de classe 2. E por que é que ela é divisão primeira? Porque os incisivos superiores, eles estão muito o quê? Vestibularizados. Eles estão bem vestibularizados, eles estão lá na frente. Né? E aí, a gente usa alguns termos. A gente diz que aquele paciente, ele apresenta uma sobresaliência. Quer dizer, sobresaliência está muito saliente, esses dentes estão muito salientes, ou ele apresenta um overjet, né? Então, classe 2, divisão primeira. O paciente tem a relação molar, como vocês já sabem, porém, na divisão primeira, o paciente tem uma sobresaliência, ou um overjet. Ok? Então, aqui, ó, o paciente tem tanta sobresaliência, tem tanto overjet, que ele não consegue fazer o quê? Um selamento labial. Ele não consegue fechar os lábios. Né? Ele fica em posição de repouso, com os lábios o quê? Abertos. De tanta sobresaliência que ele tem. Né? Então, já que esse paciente tem tanta sobresaliência, já que ele não consegue selar o lábio, o perfil dele vai estar o quê? Alterado. Né? Vai ter uma alteração no perfil. Então, esse paciente, ele possui um perfil convexo, certo? Convexo, vem lá na frente e volta. Então, ele possui um perfil convexo. E aí, ele tem o quê? Desequilíbrio da musculatura peribucal. Né? A gente vê que esse paciente em posição de repouso, ele não tem selamento labial, ele não consegue selar, ele não consegue encostar o lábio superior, a não ser que ele force bastante, né?
faça um esforço onde o lábio inferior vai de encontro ao superior para que haja esse selamento labial, né? E aí, quando isso acontece, a gente vê que toda essa estrutura, ela está em desequilíbrio, né? E que a região do mentalis, né, essa região do mentalis, né, ela vai ficar toda com aspecto de quê? De casca de laranja, que fica aquela cheia de furinhos, né, para poder compensar um selamento. Então, na classe 2, divisão primeira, o paciente tem a musculatura desequilibrada, né? E muitos deles ficam na posição de repouso assim, ó, né? Coloca os dentes superiores apoiando no lábio inferior, né? Então, desequilíbrio da musculatura. Então, aqui, ó, isso aí é o que a gente chama de sobressalência, o que a gente chama de overjet. Então, se a gente pegar uma régua e medir do bordo incisal, do incisivo superior com relação ao inferior, a gente vai ver que tem uma distância muito grande, né? Do dente superior com relação ao dente inferior. Ok? Então, na divisão primeira, esse paciente, ele tem essa sobressalência, mas ele também pode ter o quê? Uma mordida profunda, né? O dente está lá na frente, mas o dente está lá na frente e ainda tem a mordida profunda. Ou pode ter uma mordida aberta devido a hábitos bucais deletérios, né? Chupar dedo, chupar chupeta, morder caneta, né? Ter hábitos de sucção indesejáveis, né? Então, aqui, ó, a gente vê uma imagem onde o paciente, ele apresenta o quê? Uma mordida profunda. Né? Ele tem aquela sobressalência, o dente está lá na frente, mas ele possui uma mordida profunda. Okay? E a relação molar dele é em classe 2. Então, na classe 2, divisão primeira, o paciente ainda pode ter o quê? Mordida cruzada. Né? Pode ter falta de espaço, onde recai o quê? Apinhamentos. Ou ele pode ter excesso de espaço, diastemas. Né? Ou também más posições dentárias individuais. O que é que vai diferenciar, né, já que tem características semelhantes à classe 1 de Engel? A relação molar. Né? Se você diz a relação molar do paciente é uma classe 2, tudo bem, classe 2. Aí você vai ver divisão primeira ou divisão segunda. Se tiver sobressalência, divisão primeira. Ok? E aí, a classe 2, classe 2 de Engel, divisão primeira, às vezes a gente vai analisar um paciente e ele tem uma relação molar apenas de um lado. Relação de classe 2 do lado direito e relação de classe 1 do lado esquerdo. E aí, a gente vai classificar como? Né? Então, a gente tem que ter um parâmetro. Se eu pego uma ficha clínica de Micaele, e aí nesse dia, Micaele não pôde comparecer ao atendimento. Quem vai atender vai ser Bárbara. E aí, Bárbara começa a fazer o atendimento, e lá na ficha clínica, Micaele escreveu que aquele paciente tem, ele apresenta uma relação molar em classe 2, que é divisão primeira e subdivisão direita. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que aquele paciente, ele possui uma classe 2, né? Ela é
Classe 2, porque examinou a relação de molar e viu que o molar inferior se encontrava distalmente com relação ao molar superior. É divisão primeira, porque o paciente tem um overjet, mas que é subdivisão esquerda, porque a classe 2 da relação do molar só está do lado esquerdo. Do lado direito está maravilhoso. Certo? Então, quando tem subdivisão direita, a gente entende isso. Que apenas do lado direito é que a relação molar se encontra em classe 2. A gente entende que do lado esquerdo está tudo ok. Certo? Tranquilo? Então, já na classe 2, divisão segunda, existe uma diferença. A gente vê que a relação molar de classe 2 é a mesma, né? O molar inferior encontra-se mais distalizado com relação ao superior, porém, não existe sobressaliência. Ou seja, os dentes não estão lá na frente com relação aos inferiores, não. Né? A gente vê o quê? A gente vê que não tem a sobressaliência e que os incisivos centrais superiores, eles estão bem verticalizados. Os incisivos centrais. E os incisivos laterais, eles ficam por cima dos incisivos centrais. Né? Fica assim. Né? Os centrais bem verticalizados, bem retinhos, e os laterais por cima deles. Então, é uma classe 2, divisão segunda. Ok? Isso é o que diferencia. Um tem uma sobressaliência dos dentes anteriores superiores, na divisão primeira, e na divisão segunda, os incisivos centrais estão bem o quê? Verticalizados e os incisivos laterais, eles estão até um pouquinho mais vestibularizados. Então, aqui, ó, só para reforçar a relação molar, né, em classe 2, a gente classifica aí uma meia classe 2, né, uma classificação, diz assim, que ficou no meio do caminho aí, né, meia classe 2. E aí a gente vê os tipos de perfis. Né? O perfil de uma classe 2, divisão primeira, é um perfil como? Quem é que pode falar? Convexo. É um perfil convexo. Na classe 2, divisão segunda, a gente pode ter um paciente com um perfil reto, porque os incisivos deles centrais estão bem verticalizados. Né? Não está empurrando o lábio para frente. Então, eles estão bem verticalizados. Então, a gente pode ter um perfil reto ou o paciente pode ter, né, um perfil convexo. Então, são duas situações, dois tipos de perfis. Perfil reto e perfil convexo na classe 2. Né? E aí, se a gente tem um perfil reto, a gente vai ter uma musculatura equilibrada. Se a gente tem um perfil convexo, a gente tem uma musculatura que está o quê? Em desequilíbrio. Essa musculatura, ela está alterada. Né? Às vezes o paciente, como aquela foto que nós mostramos, ele não consegue, em posição de repouso, selar o lábio. Ele não consegue, né? De tanta sobressaliência que existe naqueles elementos dentários. Então, aqui, ó, na classe 2, divisão segunda, veja como os incisivos centrais estão o quê? Verticalizados. Então, esse paciente, ele tem o quê? Ele é classe 2, divisão segunda, e ele ainda tem uma mordida profunda. Né? Mordida profunda que a gente não consegue visualizar os incisivos inferiores. Né? Hoje eu atendi uma paciente no meu consultório, onde
ela é uma paciente de classe 2, né? Divisão primeira, né? E ela apresenta uma mordida profunda. Tanto é que a gente não consegue, uma situação bem semelhante a esse caso, visualizar os bractes na arcada inferior, né? E ela tem um trespasse considerável. Os incisivos estão lá na frente e os inferiores estão bem aqui. Então, isso é uma característica, né? Então, na classe 2, a mesma forma, a gente tem o quê? Na maloclusão de classe 2, divisão segunda, apresenta uma relação molar de classe 2 unilateral. Da mesma forma que a gente viu, classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda. Então, a gente tem classe 2, divisão segunda, subdivisão esquerda, ou subdivisão direita. Depende do lugar onde a maloclusão do molar se encontra. Certo? Então, a gente vai enfatizar não a relação molar que está correta, né? Que é em classe 1. A gente vai enfatizar a relação molar que está incorreta, no caso da classe 2. Ok? A classe 3 de Engel, né, é quando existe o quê? Uma mesioclusão. Lembra que a gente falou que o molar inferior, o primeiro molar inferior, quando ele está distalizado, quer dizer, quando ele está mais para trás, com relação ao molar superior, é uma classe 2. Né? Então, é uma distoclusão. Já na classe 3, o molar inferior, ele está o quê? Mesializado. Ele está lá na frente. Então, ó, o sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior está mesializado em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior. Ou seja, o primeiro molar permanente inferior, ele agora encontra-se mesializado com relação ao primeiro molar permanente superior. Né? Então, a gente fala muito da mesioclusão. Então, aqui, ó, essa situação, né? A partir do momento que a gente começa a visualizar, a gente começa a entender melhor. Então, aqui nós temos esse molar, que tem essa restauraçãozinha de amálgama, e a gente nota que esse primeiro molar, ele tá bem lá na frente, então ele tá bem mesializado com relação ao primeiro molar permanente superior. Então, isso caracteriza uma classe 3. Ok? Classe 3, relação molar em classe 3. Professora. Oi. Nesse caso, só com o tratamento ortodôntico, ele volta, esse primeiro molar? Olha, tudo isso tem que ser analisado, porque a classe 3, ela tem a sua complexidade, né? Eu digo assim, para tratar. Existem tratamentos que a gente pode realizar, tratamentos compensatórios, né, desse paciente, e existem situações que o tratamento compensatório, ele não resolve. Aí tem que ser tratamentos cirúrgicos. Então, cada caso é um caso, certo? Às vezes a gente pode ver uma relação molar sim, porém, se o paciente está em crescimento, é porque a maxila dele não teve um bom crescimento, então você pode até fazer uma situação de protração daquela maxila, levar aquela maxila lá para frente, né? Mas aí a gente, em ortodontia, a gente não pode dizer assim, a gente não pode dizer, olha, vai fazer desse jeito. Não. Tem todo um contexto, tem que ver a idade cronológica da paciente, tem que ver a idade óssea, entendeu? Então, são vários fatores, certo? Aí foi perguntado aqui, ó, se o paciente não tiver o primeiro molar, a partir do que podemos classificar? Veja só, se você for fazer, você não vai classificar.
certo? Então, a relação molar sem classificação, inclassificável, né? Por quê? Porque a relação do primeiro molar permanente superior com o primeiro molar permanente inferior é que nos permite fazer esse tipo de classificação. Se a gente não tem os elementos dentários, então a gente não pode classificar. Ok? Aí tem que botar uma observação, que o paciente apresenta ausência, né, do elemento dentário, 16, 26, 36, 46, né, que impossibilita a classificação da sua relação molar. Respondida aí, Ariane. Então, ó, no caso de classe 3 de Engel, que aí a gente já viu que aquele primeiro molar, ele encontra-se o quê? Mesializado, ele está lá na frente, né? Então, o perfil dessa paciente é um perfil côncavo, tá? É importante que vocês tenham domínio. Eu noto, às vezes, que tem muito aluno que se confunde com o que vem a ser côncavo e o que vem a ser convexo, certo? Então, o convexo é na classe 2. Perfil côncavo, lá na frente, a mandíbula, né? Como uma meia-lua, é classe 3. E aí, essa musculatura, ela encontra-se o quê? Em desequilíbrio. Né? O paciente, você vê que o lábio inferior, ele possui um volume maior, né? Por essa imagem aí, você consegue visualizar que o lábio inferior possui um volume bem maior com relação ao lábio superior. Né? Então, a musculatura está aqui, em desequilíbrio. Então, aqui, ó, na classe 3 de Engel, a relação molar, veja nessa figura que está na parte inferior. O molarzinho está lá na frente, né? Vocês veem, está bem mesializado com relação ao primeiro molar superior, né? Está bem lá na frente mesmo. E aí, nessa situação, o paciente pode ter mordida cruzada posterior ou pode ter mordida cruzada anterior. E tem casos que, às vezes, a mordida está totalmente cruzada, né? Então, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, pode ter mordida aberta, né? E pode ter mordida profunda. Às vezes, o paciente tem uma classe 3 tão considerável que, às vezes, ele oclui que os dentes superiores não aparecem. Né? Então, ele tem uma mordida cruzada e ainda tem uma mordida profunda. Né? O que impede de você visualizar os dentes superiores. Isso aí a gente fala de uma mordida profunda, bem considerável, né? Às vezes, essa imagem que vocês estão vendo aqui, veja, é uma mordida profunda, tem uma mordida cruzada, mas não é tão, que a gente diz assim, tão gritante. Né? A gente consegue ver a coroa clínica dos incisivos, mas tem situações que não, né? Que realmente abraça os inferiores, abraçam os superiores. Então, aqui, ó, na classe 3, também pode ter diastemas, não é? Cheio de espaçozinhos, ó, essa imagem que a gente viu, a gente vê que o paciente é classe 3, e ele é cheio de espaços, né? Cheios de diastemas. Como também ele pode ter o quê? Apinhamentos dentários. Veja que nesse caso tem apinhamentos dentários. Vê como os caninos estão o quê? Bem apinhados, né? Ou ainda pode ter o quê? Más posições dentárias individuais. Né? Às vezes tem um elemento dentário que está mais vestibularizado, ou está mais palatinizado, ou está mais lingualizado, né? Então, existem aquelas má posições dentárias, que nós vamos ver agora, na próxima classificação,
que também podem fazer parte da classe 3. Então, aqui, ó, classe 3, vamos ver a relação molar. A gente vê que o molar está bem mesializado, né? Principalmente esse molar, essa imagem inferior esquerda, né? Que tem um pontinho da restauração de amálgama, ele está bem mesializado com relação ao molar superior, né? E aí a gente vê que tem o quê? Apinhamentos dentários. Né? Então, falta espaço para que o canino fique bem posicionado, né? A gente nota até um volume maior dos caninos, né? Tanto o inferior direito quanto o esquerdo. Então, a subdivisão que nós falamos na classe 2. Classe 2, divisão primeira, subdivisão esquerda, né? Direita, esquerda. Isso aqui também existe na classe 3. Né? Então, casos de classe 3 unilateral, né? A gente só vai fazer uso dessa classificação voltada para a subdivisão quando a maloclusão tiver só de um lado. Né? Então, casos de classe 3 unilateral. Aí você vai dizer se a classe 3 está do lado esquerdo ou se está do lado direito. Aí é que você diz subdivisão direita ou subdivisão esquerda. Entendido? Tá claro, pessoal? Sim, professora. Pronto, então, nós vimos nessa classificação de Engel, a gente falou da classe 1, classe 2 e classe 3. Recapitulando, a classe 2, a gente pode ter divisão primeira, né? Ou divisão segunda. E pode ter a subdivisão direita ou esquerda. E essa classificação também ela é utilizada na classe 3. Né? Então, classe 3, subdivisão direita ou subdivisão esquerda. Né? Na classe 3 não tem essa divisão primeira nem segunda, ela vai logo direto. Ela fala logo na subdivisão, se é direita ou se é esquerda. Então, é necessário que vocês estudem bem direitinho, e aí, para poder assimilar e classificar melhor. A dica que eu dou é, olha logo para o molar, né? Vê como é essa relação molar, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí tudo fica mais fácil, certo? De se classificar. Agora, vou tomar aqui uma aguinha. Nós vamos falar de uma classificação também da maloclusão, que a gente usa muito, né? E às vezes utiliza o termo e não sabe de onde ele vem, né? Que é a classificação de Lischer. Essa classificação, ela é de 1911 e até os dias de hoje, muitos termos são utilizados. Na ortodontia a gente usa demais e também na questão da prótese, na odontologia de uma forma geral, né? Então, a classificação de Lischer, ela trata do má posicionamento individual do elemento dentário, né? Então, a gente vai classificar aquela má posição daquele elemento dentário que está ali, né? Então, existem o sufixo versão que acompanha toda a classificação. Por que acompanha? Porque eu digo mesioversão, quer dizer, o dente está bem mesializado. Né? Ele está mesializado no sentido que não era para estar. Ele está mesializado no sentido como a classificação desse sufixo aqui. Ato ou efeito de se voltar no sentido oposto. Quer dizer, no sentido contrário a onde ele deveria estar.
Então, mesioversão, aquele dente está bem mesializado. Distoversão, aquele dente está bem distalizado. Vestíbulo-versão, está bem vestibularizado. O prefixo, ele já indica o posicionamento do elemento dentário, não é? Tem termos que são mais fáceis de você assimilar, não é? Linguoversão, quer dizer, o dente está lingualizado. Infraversão, ele está abaixo de onde deveria estar a linha de oclusão, né? Supraversão, está bem acima, né? Giroversão, o dente está girado. Outro termo também que é usado é esse torciversão. Porém, o giroversão é o que a gente mais utiliza, certo? Axiversão, transversão, ou também chamado de transposição, perversão ou impactação, né? Então, eu acho que vocês já devem ter... Vocês já pagaram cirurgia? Eu acho que já, né? Já, professora. Pronto, então, eu acredito que vocês já pegaram uma radiografia panorâmica e viram que aquele molar estava o quê? Impactado. Isso não aconteceu, né? Só esse paciente precisa remover esse terceiro molar. Então, aquele molar está impactado. Então, tinha uma impactação daquele elemento dentário, né? Então, são termos que a gente utiliza, né? E às vezes não sabe a origem. Então, vem dessa classificação, da classificação de Lister. Então, aqui, ó, mesioversão é o dente que está mesializado em relação à posição normal. Então, veja como esse molar, ele mesializou, né? Então, é um caso de mesioversão. E quando a gente usa distoversão, é um dente que está o quê? Bastante distalizado, né? Em relação à posição normal. Tudo é com relação à posição normal. Aqui, ó, vestíbulo-versão, ou também chamado de labioversão. É quando o dente tem a coroa vestibularizada com relação ao normal, né? A posição normal. E linguoversão é como o nome diz, a coroa está lingualizada, né? Aqui, bem posicionada. Veja aqui essas imagens. Então, a gente vê, ó, nessa figura do lado direito, que o lateral não tem espaço para ele ficar posicionado corretamente na arcada. Então, o que é que acontece? Ele lingualizou. Então, ali é o quê? Uma linguoversão, certo? Vestíbulo-versão é esse posicionamento desse elemento dentário. No caso, premolar. O premolar está bem o quê? Vestibularizado. Então, a vestíbulo-versão. Então, ó, infraversão é quando o dente apresenta a face oclusal ou incisal aquém do plano oclusal. Então, ele está aquém, está acima do plano oclusal. Então, a gente diz que é uma infraversão. Ok? Deixa eu só fazer uma anotação. Então, a gente tem um caso de infraversão. Eu acho que vocês já viram, né? Foram atender algum paciente e que esses caninos estão bem o quê? Bem salientes. Então, esses caninos estão em infraversão. A supraversão é que o dente está com a face oclusal ou com o bordo incisal além do plano oclusal.
Então, é a supraversão. Esse dente, ele está, assim, bem instruído com relação aos outros elementos dentários. Então, ele está em supraversão. Se ele tiver bem acima, feito os caninos lá em cima, a gente diz que é uma infraversão. Ok? Então, ó, giroversão. Todo mundo já ouviu falar em giroversão, né? O dente encontra-se o quê? Girado. Aí vejam essas imagens aqui, ó. O dente, ele girou, rotacionou em relação ao quê? Ao seu longo eixo. O longo eixo é quando a gente divide o elemento dentário ao meio, traça uma linha dividindo ao meio. Então, é o longo eixo. Então, a gente vê o apinhamento que esses elementos dentários apresentam, né? Então, a giroversão, o dente rotacionou. A gente usa também o termo rotação do elemento dentário. Giroversão do elemento dentário. E quando a gente diz axiversão, é a situação que esse elemento dentário se encontra, ele chega a estar assim, ó, de lado. Ele não está verticalizado, não. A coroa já está assim, ó. Então, é uma alteração da inclinação do longo eixo do dente. O longo eixo do dente está alterado, não é? Esse longo eixo, se a gente fosse, era para ele estar o quê? Né? Bem verticalizadozinho, mas ele está o quê? Em posição, né, horizontal. Então, a gente chama de axiversão. Tem o caso de transversão ou transposição, né? Que é aquele caso em que o dente, ele trocou de lugar com o outro, né? O premolar ficou no lugar do canino e o canino foi para o lugar do premolar. Eles trocaram de lugar. Isso é comum? Não acontece tanto, mas acontece, né? Eu trouxe até um caso de um paciente meu que é um caso de transversão ou de transposição dentária, né? E o caso de perversão indica a impactação do dente. Esse termo, o dente está impactado. Eu acredito que vocês já ouviram, não já? Quem já ouviu aí da turma? Vamos abrir as câmeras, pessoal, para eu ver vocês. Pronto, Sabrina disse que sim, que já ouviu. Então, impactação do dente, né? Esse termo também pode ser usado perversão, mas só que esse termo não é muito utilizado, perversão, né? Mas indica o quê? A impactação do elemento dentário, por uma falta de espaço no arco, né? Então, a gente vê, ó, esse que tem a imagem do arco superior, o elemento dentário não tem espaço. Então, ele ficou o quê? Impactado, né? Às vezes impactado de uma maneira que não tem espaço para ele ali na arcada. Então, aqui, ó, pronto, isso aqui é um caso do consultório que eu recebi. Uma odontopediatra encaminhou para mim esse paciente. Ela solicitou uma radiografia panorâmica. E aí, quando a radiografia panorâmica chegou até ela percebeu que existia o quê? Uma alteração, né, na radiografia, e no laudo dizia que havia um caso de transposição. Ou seja, esse elemento dentário que vocês estão vendo, que não tem o bracket, é um canino. E o premolar encontra-se no local do canino. Houve uma troca de lugar, né? Quando ele chegou, o elemento dentário, ele estava impactado, né? Havia uma impactação. Por quê? Porque não tinha espaço para ele erupcionar. Então, o que a gente fez? A gente começou a puxar esse premolar, mesializar o premolar, e o que foi que aconteceu? O canino foi e erupcionou, né? Então, vocês estão vendo aí o canino erupcionando, a gente vê um fio, né, passando,
mas só que aí nessa região anterior tem um desvio desse fio, né? Tem um desvio para que o elemento dentário ele erupcione por trás do fio, né? E não fique batendo no fio. Então, a gente fez uma dobra para que ele erupcione por trás do fio e aquele fio está servindo como um guia, né? Está servindo como um guia para esse elemento dentário erupcionar. Eu não quis colar bracket, né, nesse dente. Eu não disse, eu não vou fazer um tracionamento, eu vou esperar que esse elemento dentário ele erupcione espontaneamente. E a partir do momento que a gente gerou espaço, o dente começou a erupcionar, né? Então, esse é um caso de transposição dentária. Então, aqui, ó, numa vista frontal, observem que, né, o canino, ó, como ele tem um volume da coroa, onde foi nascer? Então, a gente sabe, os pais já sabem, que é um caso de transposição, que houve essa mudança, né? O elemento dentário resolveu erupcionar ali naquele local, né? E se a gente for fazer uma mudança, tem os seus riscos, né? Seus riscos, porque o pré-molar, ele tá bastante já posicionado no lugar do canino, né? Esse elásticozinho foi para a gente dar uma ajudinha para gerar o espaço, ok? Mas é bem interessante esse caso. Ó, aqui, ó, vários casos, não é? Casos de transposição, onde o incisivo lateral, nessa imagem superior, ele erupcionou no lugar do central. Não é? Então, transposição. Aqui, ó, nessa imagem do lado inferior esquerdo, veja o incisivo central, quer dizer, o 11, o 12, e em cima do 12, o canino. Né? Então, são várias situações, ó. Essa que tem a setinha laranja, um caso de transposição semelhante ao meu caso do consultório, onde o canino erupcionou, onde a seta está mostrando. Ó o pré-molar, para onde foi? Para o lugar do canino. Né? Então, são casos de transposição. Casos de transposição dentária. Bem, dúvidas, pessoal? Alguma pergunta? Deu para entender? Deu para absorver bem o nosso assunto? Deu, professor. Tá tudo ok. Tudo ok. Pronto. Aqui eu estou apresentando para vocês as referências bibliográficas, né? Então, tem esse livro, o livro de Ortodontia, Diagnóstico e Planejamento Clínico, de Flávio Velini Ferreira, que vocês podem baixar em PDF, tá? Eu tenho um livro em PDF de Azenha. Esse livro de Azenha, ele vem com essa parte básica, também é um outro autor. Mas o livro de Velini, ele também é muito bom e vocês podem conseguir, né? Só entrar na internet e baixar gratuitamente, que tem, né? Os outros alunos do semestre passado, eles conseguiram e tudo mais. Esse livro de ortodontia contemporânea, esse aí já é mais difícil, mas às vezes tem um amigo, tem uma pessoa que pode ter, ele também aborda, né, toda essa questão, esse assunto de classificação das maloclusões, ok? Então, aí tá bem assim, tem um linguajar claro, bem direto, né, bom de estudar, é um livro gostoso de estudar, então, vocês vão ter fácil acesso, né, principalmente ao livro de Velini, tá, pessoal? Deixa eu ver só aqui as participantes. Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Mais aqui.
Tá tudo certo, né? Então, pessoal, vocês, essa semana, vocês comecem a estudar, a ler sobre classificação das maloclusões, tá? E aí, na próxima semana, né, nós vamos já dar continuidade à nossa aula. O nosso tema será etiologia das maloclusões, né? Eu acho interessante nós começarmos a aula às 19 horas. Né? Eu gostaria também de ouvir de vocês, né? Porque às vezes tem algumas pessoas que às vezes estão chegando do trabalho, mesmo que a gente termine um pouco mais tarde, né? Mas aí dá para conciliar. Aí eu gostaria de ouvir de vocês, tudo tranquilo, começarmos às 19 ou às 18, às 18h30. Professora, eu acho que nem é questão do trabalho das pessoas, é porque a gente tem uma clínica à tarde antes da senhora. E assim, a senhora sabe que muita gente mora fora. Então, para dar tempo de terminar à tarde, as pessoas voltarem para suas casas, eu acho que seria mais viável às 19, mas fica aí aberto a dizerem outra coisa. Ingrid, né? Pronto, a gente pode ver essa questão, porque no semestre passado eu estava começando às 18h30, e eu percebi, porque é o horário que consta no portal, e eu percebi que, assim, as pessoas só começavam mais a entrar na aula às 19 horas, em virtude da questão da clínica, né, que tinha clínica, deslocamento e tudo mais. Ok, pessoal? Só algumas pessoas falaram em falar com a senhora para ver se a senhora tinha outra noite disponível que pudesse colocar no lugar. Como? Se a senhora tinha outra noite que a senhora poderia dar aula, caso não ficasse viável para a gente, por conta dessa clínica à tarde. Eu sei. Mas a gente começando às 19 horas, fica mais fácil, não é? Eu acho que fica melhor. Algumas pessoas já sinalizaram aqui no chat 19 horas. Né? Então, tranquilo. Não é? Nós temos os nossos dias e tudo mais. Então, aqui, ó, pronto, muita gente, 19 horas. Então, assim fica combinado. Então, pessoal, eu gostaria de ter visto vocês. Na próxima semana, se organize, se arrume, pintei os cabelos. Para eu poder conhecer vocês pelas aí, né, ao vivo. Que eu vejo só as letrinhas, só quem apareceu foi Maísa, né? Maísa que deu um tchauzinho e ficou assistindo a aula, né? Aparecendo, eu vendo que tem alguém. Tá bom, pessoal? Então, ó, boa noite, tá? Deixa eu parar aqui, deixa eu parar a gravação. Essa aula vai ficar disponível, né, em tarefa.